sejam bem-vindos ao 5º Congresso Internacional de Tecnologia em Educação. Meu nome é Bruna, sou professora do curso de Fisioterapia do Unisalesiano e hoje temos a honra de receber a palestrante doutora Gláucia, que possui uma destacada experiência profissional em sua área, riquíssima, inclusive, é enfermeira graduada pela Universidade Paulista, é especialista em enfermagem dermatológica com ênfase no tratamento de feridas, tem MBA em gestão hospitalar, é especialista em medicina biofotônica e fotobiomodulação, é habilitada em ozonioterapia, em terapia com autólogos leucoplaquetários e também instalação de pressão negativa. Tem atuação clínica e também docente em tratamento de feridas complexas e também em biofotônica. E é fundadora do Instituto de Feridas Gláucia Balieiro. Doutora Gláucia, sua contribuição será de riquíssima relevância para todos nós, e é por isso que eu a convido para iniciar a sua palestra, e já tenho a certeza que vai ser maravilhosa. Muito obrigada. Eu me sinto muito honrada em ter sido convidada e espero atender a expectativa de todos vocês. Obrigada mesmo. Bom, antes de começar qualquer coisa, eu gostaria de agradecer, a participação. E eu me sinto muito honrada em saber que o tratamento de feridas está sendo algo tão buscado pelos alunos. Infelizmente, a gente tem uma população sofrendo com o tratamento de feridas inadequado. Então, saber que vários profissionais têm buscado por isso me enche o coração de alegria, assim, de verdade. Então, antes de começar, eu gostaria muito que vocês imaginassem comigo um paciente, um portador de uma ferida há alguns meses, e em alguns casos por anos, e a cada troca de curativo, uma ansiedade, uma frustração, um medo iminente do risco de infecção. Esse é um cenário muito comum, infelizmente. Vocês acreditam que todas as feridas estão prontas para cicatrizar? Será mesmo que todas elas é possível cicatrizar? Né? Essa resposta pode surpreender vocês, viu? Mais do que fechar uma lesão, o nosso papel quanto profissional é gerenciar o ambiente da ferida, gerenciar o leito da ferida. Então, cada paciente é único, e o nosso papel é pensar no paciente como um todo, né, as suas particularidades. E com isso a gente garante condições ideais para o reparo tecidual. É isso que a gente vai explorar hoje, tá bom? Eu gosto muito dessa citação da professora Mara Blanc, é doutora, enfermeira. A doutora Mara foi uma das pioneiras aqui no Brasil em falar sobre o tratamento especializado em feridas, e ela costuma dizer que feridas têm alma. E realmente é isso, né? Ferida tem alma, tem um indivíduo portador da lesão, né? E sempre que eu falo assim, sobre tratamento de feridas, é muito comum as pessoas me perguntarem: como que você trata uma ferida? Qual cobertura eu uso, né? Na verdade, eu não uso essa expressão de cobertura, mas é muito comum falar assim: qual pomada eu passo? Qual a melhor placa que existe hoje no mercado? Mas será que é só isso mesmo? Será que o tratamento de feridas se resume a apenas uma placa, um correlato ou uma tecnologia, seja laser terapia, ozonioterapia? O tratamento de feridas, ele vai muito além, né, de apenas uma tecnologia ou uma cobertura. Todas as vezes que eu vejo uma lesão, eu tento sempre me lembrar dessa imagem que foi um professor há alguns anos atrás que até mostrou algo parecido. Então, o que realmente eu vejo na lesão? Quando eu vejo o leito da lesão, o que eu olho? Será que não é só a ponta do iceberg? E eu sempre penso o que eu realmente preciso enxergar. Porque uma coisa é a gente ver a lesão e a outra é a gente enxergar o que ela precisa. Eu gosto bastante sempre de falar de feridas e entrar um pouquinho na ética, né? Não vou falar muito aqui, mas a gente parte do princípio da beneficência e não a maleficência ao paciente, né? É considerado que a gente gere autonomia e justiça para esse paciente que já está sofrido há tanto tempo. Claro que a gente deve respeito ao paciente, a dignidade e a privacidade do paciente.
É importante que a gente esteja munido de um consentimento, né, um termo de consentimento assinado e aprovado pelo paciente e familiares, né? Esse registro profissional deve ser adequado e deve ser transparente, lembrando que todas as evoluções, elas não são feitas para nós que estamos tratando as feridas, né, tratando as lesões, e sim para aquele colega que vai ler o prontuário e que não conhece o paciente. É assim que a gente tem que pensar quando a gente faz esse registro. E que, claro, que a conduta deve ser sempre baseada em evidências e com muita responsabilidade. Então, vou falar rapidamente aqui. A gente sabe que, historicamente, o tratamento de feridas, ele já vem sido citado, né, desde a época dos egípcios. A gente já tem histórias de cataplasmas de folhas, de ervas, né, com o intuito de estancar a hemorragia, facilitar a cicatrização, né. E aí, esse dado aqui me assustou quando eu vi a primeira vez que 80% das feridas cicatrizam. 80% delas é possível cicatrizar. E aí você me pergunta, poxa, e as outras 20%? O que eu faço? A gente vai falar um pouquinho lá na frente, quando a gente falar sobre os consensos, mas os 20% acabam ficando naquelas lesões que são, que por alguma razão são impossíveis de cicatrizar, né? Então, eu gosto bastante dessa tríade, quando a gente fala da introdução do tratamento de feridas, eu tenho que pensar assim, em acelerar, né, o reparo tecidual, mas de uma forma que eu possa conduzir os riscos e agravos desse paciente e que ele possa retomar a qualidade de vida dele. A higiene e a limpeza da lesão tem sido, assim, batida constantemente na importância dela para reduzir a carga microbiana, né, através do biofilme, e para que a gente possa preservar os tecidos viáveis. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre o pH da pele, que vocês vão entender que interfere muito no reparo tecidual. E é claro que a gente precisa do protocolo de atendimento. Esse protocolo, não existe um protocolo padrão, como eu falei antes, o paciente tem que ser visto de uma forma individualizada. Mas a gente tem que adequar esses protocolos de acordo com a realidade do serviço, né, da instituição. O ideal é que se padronize isso, ou até mesmo a realidade do paciente, da família. Então, por exemplo, no meu caso, eu não trabalho em nenhuma instituição, mas eu preciso garantir que a minha assistência prestada aqui no consultório, que ela tenha uma continuidade com a família. Então, é claro que eu realizo o treinamento com os familiares também, né? Eu sei que tem muita gente que não gosta de epidemiologia, mas eu amo esse slide, ele sempre está presente nas minhas apresentações, porque é só para estimular que as pessoas trabalhem mesmo com o tratamento de feridas. Então, aqui a gente, infelizmente, a gente não tem dados nacionais, todos esses dados citados aqui são da América do Norte e da Europa. A gente precisa iniciar como equipe mesmo, a gente precisa se unir e começar a catalogar os nossos pacientes, né? Estima-se hoje que existam mais de 100 milhões de pessoas no mundo que são portadoras de feridas de difícil cicatrização. A gente vai falar um pouquinho mais à frente também sobre essa nomenclatura, mas cerca de 2 a 6% da população mundial vive com algum tipo de ferida que não cicatrizam por muito tempo, né? Isso gera um alto impacto econômico. Hoje, a gente vê em alguns artigos falando sobre cerca de 300 milhões de dólares investidos anualmente, né, para pesquisa em tratamento de feridas. E a OMS também já declarou que as feridas crônicas são um problema global de saúde pública. Então, isso gera um impacto, com certeza, né, gera um impacto na utilização de antibióticos, porque grande parte dessas lesões que cronificam, elas irão infectar, e isso irá aumentar a utilização de antibióticos, né? A gente vê aí, hoje em dia, nos noticiários, diversos relatos sobre o quanto tem sido investido nos antibióticos hoje em dia, nas pesquisas. Então, falando um pouquinho sobre pele,
A pele é o maior órgão humano, né? Isso a gente já sabe, desempenha funções vitais na manutenção da vida, da homeostase, né? Cerca de 15% da nossa massa corporal, e tem como função, né, a proteção, a termorregulação, as sensações, né, de calor, frio, tato, a síntese de vitamina D, que acontece na exposição à nossa pele, né, aos raios ultravioletas, as excreções e a imunidade. E isso foi algo que mexeu muito comigo alguns anos atrás, e foi entender um pouquinho sobre o pH da pele. Então, eu acho difícil alguém ter parado para pensar se não teve contato com essa informação antes, né? Quanto é o pH da nossa pele? Então, a gente fala muito hoje em dia sobre sabonetes neutros, mas e o pH da nossa pele, ele é neutro mesmo? E aí eu mostro aqui nessa imagem que não, o nosso pH é ácido, então ele está aí entre 4,5 e 5,75, alguns artigos até falam de 6, mas o pH da nossa pele é ácido. Então tem a professora Beatriz Yamada, que ela até descreveu um livro sobre o pH da pele, o manto protetor, e o quanto o pH alterado da pele, ele pode contribuir com a evolução ruim, de forma ruim, com as feridas. Então, aqui a gente fala um pouquinho sobre a definição das feridas. Então, o que é uma ferida, né? Ela é uma ruptura estrutural do tecido cutâneo, pode ser causada por um agente físico, térmico, elétrico, químicos ou até mesmo biológicos. Essa classificação de feridas, das feridas, a gente pode falar que temos várias maneiras de classificá-las hoje em dia. Isso dá uma segurança para nós profissionais atuar, né, no tratamento de forma segura. Então, ela deve ser classificada quanto à complexidade dela. Então, de maneira geral, elas são consideradas de forma simples ou complexas de acordo com a evolução da ferida. Esse tempo de cicatrização. Então, foi classificada por muito tempo entre ferida aguda e crônica. Hoje em dia, vou falar um pouquinho mais à frente, mas foi mudada essa terminologia, mas a gente ainda se ouve falar muito sobre isso, né? É uma ferida aguda, não é uma ferida crônica. Porém, desde o consenso de 2020, isso foi realizado por um grupo de especialistas na Europa, então eles acharam por bem mudar essa nomenclatura, e as feridas crônicas ficaram descritas como as feridas antes, né, que a gente falava que eram as feridas crônicas, elas ficaram descritas como as feridas de difícil cicatrização. E as que hoje são consideradas feridas crônicas são aquelas 20% que eu falei anteriormente, que são as feridas que não vão cicatrizar. Por exemplo, as feridas oncológicas. Então, se eu tenho um paciente, né, portador de uma ferida oncológica, eu não tenho como pensar num reparo tecidual, eu não posso pensar num reparo tecidual, né? Eu preciso conduzir de uma forma pensando que eu vou trazer uma qualidade de vida para esse paciente. Então, eu tenho que pensar no odor, na exudação da lesão, mas não na cura, né? Então, as feridas crônicas hoje que a gente fala são essas feridas que não vão cicatrizar. As feridas agudas são aquelas que fecham entre 21 dias e 4 semanas, aproximadamente. E as de difícil cicatrização são as que não cicatrizam dentro desse período de 21 dias a 4 semanas. A gente também deve classificar essas feridas quanto à causa delas. Ela foi intencional, não foi intencional, ela foi traumática ou acidental. Quanto à contaminação, então se ela é limpa, é potencialmente limpa ou potencialmente contaminada, infectada. Quanto à sua espessura, então se ela é superficial, se ela é profunda, se ela é cavitária. Então, pensando na superficial, é claro que essas lesões vão cicatrizar mais rápido, né? Ela tem uma superfície plana. Em relação à profundidade, também isso acaba dificultando, porque a gente precisa aí da fase proliferativa ativa para que ela possa ali nivelar com a pele, e aí sim acontecer o reparo tecidual. As cavitárias, então, nessas cavitárias a gente pode, é comum a gente ter visualização da exposição de músculos, ossos e tendões, né? E quanto ao tempo de cicatrização. Então, se ela é primária, é de primeira intenção, se é de segunda intenção ou terceira intenção. Essa primeira intenção é quando a lesão
ela foi causada, então, pensando aí no reparo, numa incisão cirúrgica, eu traciono, né, eu tenho uma tensão ali do tecido, e aí ela vai cicatrizar de qualquer forma, porque o tecido está tensionado. No reparo tecidual da segunda intenção, eu já tenho uma perda de espessura, então eu preciso promover esse ambiente, um equilíbrio de umidade e fazer uma atuação durante a fase proliferativa, para que isso possa se proliferar e aí sim reparar. E a terceira intenção, que pode ser conhecida como terciária, são aquelas lesões que elas são lesões de primeira intenção e que aí tem a deiscência cirúrgica, na maioria dos casos, tem a tensão, abre, teve a deiscência cirúrgica e aí ela precisa se comportar como uma segunda intenção. Então, aí ela vai precisar fechar, como a gente costuma dizer, de dentro para fora, né? Por segunda intenção mesmo. Então, esse é o consenso que eu falei para vocês, aconteceu em 2020, né? Então, só retomando aqui, as feridas de difícil cicatrização passou a ser considerada através das feridas que apresentam fatores que impedem a cura, né? Então, porém, podem ser revertidos quando bem conduzidos. Então, por exemplo, eu tenho um paciente renal crônico, eu preciso de hidratação e eu preciso que aumente a ingesta proteica. Mas o meu paciente que é renal crônico, ele está impossibilitado de aumentar a ingesta hídrica e a injeção hiperproteica. Então, eu preciso conduzir isso de uma forma mais precisa, mas eu ajustando, ele vai acontecer a cura, né? As feridas complexas também são feridas que apresentam complicações clínicas e que colocam a ferida, de certa forma, em risco, né? Por exemplo, um paciente que está em sepse. E aí, a ferida crônica são aquelas que eu já falei anteriormente, que são as oncológicas, que a gente pode descrever como as oncológicas na maioria das vezes, tá? E aí, como que eu posso identificar uma ferida de difícil cicatrização? Então, você pode perceber que na classificação dessa primeira avaliação é correlacionado sempre à clínica do paciente. Então, a evolução da lesão, se ela está lenta, né, o local, a localização anatômica dessa lesão, a patologia e também os aspectos psicossociais. Essa ferida, comumente, ela não responde ao padrão das condutas terapêuticas, elas ficam estagnadas na fase inflamatória ou na fase proliferativa, né? Ela tem um pH alcalino que favorece a proliferação de bactérias de biofilme. Então, lembrando que o pH da nossa pele, ele é ácido, e quando eu tenho um pH alcalino, eu aumento a probabilidade da proliferação bacteriana. Contém sempre algum tipo de biofilme, lembrando que o biofilme hoje em dia a gente fala que ele não é visível a olho nu, então ele tem algumas características, então a lesão fica um pouco brilhante, alguns até formam um pouco de gelatina, sempre que eu tenho aquele tecido mais gelatinoso, eu posso pensar assim no biofilme, mas não posso atribuir certamente assim como um biofilme. Né? E ele apresenta exudato, esfacelo e o aumento de até terceiro dia. Eu vou falar bem rapidinho das fases aqui da cicatrização, que é a fase inflamatória, que é a primeira. Então, eu tenho as três fases, né? A fase inflamatória, a proliferativa e a maturação. Quando que cada uma acontece, né? Então, a fase inflamatória é o que acontece a partir do momento da injúria do meu tecido. Então, eu tenho de 1 a 4 dias, né, para essa fase. Então, primeiro eu tenho uma ativação da cascata de coagulação, e aí eu tenho uma vasoconstrição transitória, que é cerca de 5 a 20 minutos. Por que transitória? Porque logo depois é só para ativar a cascata de coagulação, e logo depois a gente percebe a vasodilatação local, que é justamente para a chegada dos nossos leucócitos, que são os primeiros a chegar, e os neutrófilos. Assim acontece a remoção dos tecidos desvitalizados, a liberação de substâncias vasoativas, né? E aí tem os fatores de crescimento que a gente tem nas nossas plaquetas. E nessa fase, a gente tem os sinais cardinais, né? Que são descritos calor, rubor, né? E aí, isso acontece do primeiro ao quarto dia. No quinto ao 20º dia, acontece a minha fase proliferativa. Lembrando que
essas 3 fases são de uma ferida que são conduzidas normalmente, tá? Então, a gente tem a deposição de colágeno, né, que tem a nossa célula de defesa, que são os macrófagos, a gente vê a promoção da angiogênese, a chegada dos fibroblastos, né, que vão estimular o colágeno, a elastina, e aí acontece o processo de epitelização, né, que forma o tecido de granulação, e a fase de contração, que fica aí pelos nossos miofibroblastos, né. A fase de maturação, a gente fala muito de remodelação ou maturação. Eu costumo usar mais o termo de maturação, mas ela inicia a partir da 3ª semana da injúria e, pasme, pode ficar cerca de 2 anos, tá? Que é essa fase do tear mesmo. Até coloquei essa imagem para lembrar um pouquinho sobre isso. Ela leva cerca de meses e anos, né? Os fatores que interferem no processo cicatricial. Gente, só isso aqui daria facilmente 1 hora de apresentação. Então, assim, eu preciso sempre pensar na infecção local, né, na idade desse meu paciente, nas deficiências. Eu vou colocar algumas coisas aqui que não são tão comuns, mas, por exemplo, é importante que a gente saiba identificar, saiba ler um exame laboratorial. Não quer dizer que eu vou conduzir, né, não vou medicar o meu paciente, mas eu posso discutir esse caso clínico com um médico, para que a gente possa melhorar melhorar o paciente, para que ele possa responder aos estímulos que eu estou dando. Então, assim, pensando que tratando feridas eu vou promover um estímulo ao paciente, mas aí eu dependo do organismo desse paciente responder ao estímulo que eu estou dando, né? Então, eu preciso pensar na higiene dessa lesão, no risco de infecção, nesse fornecimento de sangue sanguíneo, né? Se ele está deficitário ou não, essa baixa saturação de oxigênio, se tem um resíduo ou não, como que está a pressão arterial do meu paciente. Então, o quadro de desnutrição, de doença metabólica. Então, por exemplo, eu sei que o hipotiroidismo ele vai interferir diretamente na cicatrização do meu paciente, porque depende desses hormônios que regulam o metabolismo celular, né, que é o hormônio T3 e o T4, e ele promove a síntese de proteína. Então, se eu tenho e aí isso vai fazer com que diminua a atividade de fibroblastos. Então, se eu não tenho isso, eu já estou reduzindo drasticamente a produção de colágeno do meu paciente e a angiogênese dele. Então, o paciente imunossuprimido, né, ele também vai ter uma resposta inflamatória e a defesa de micro-organismos vão estar prejudicadas. Isso vai comprometer a minha evolução também. Eu penso também na questão anemia, né? Então, é muito comum eu ver um HB do paciente que está muito baixo, e a gente sempre pensa em ferro, mas aí você vai ver o VCM do paciente está extremamente elevado, e o ferro sérico tá bacana. Então, será que isso, não tenho que pensar em uma deficiência de B12, porque a gente sabe que a nossa medula, ela precisa de B12 e ela precisa de ferro sérico para síntese de HB. Então, tudo isso é o que eu falo, é aquela imagem do iceberg. Eu não tenho que pensar só no que eu estou vendo, mas eu tenho que pensar no que eu não vejo, o que eu preciso olhar, né? Então, só esse daqui eu vou deixar escrito para que vocês pesquisem um pouco, esperem em outro momento conseguir explicar um pouco melhor. Eu gosto também dessa imagem, que a gente avaliando o paciente, a gente pensa nele, é muito comum a gente segregar o paciente. Então, eu só olho o tornozelo porque ele tem uma lesão na região do maléolo. Peraí, como está esse membro do paciente? Como está a pressão arterial do meu paciente? Como está o exudato dele? Eu preciso pensar que a ferida, ela tem um indivíduo, né? O paciente, eu preciso pensar no indivíduo e aí sim o tratamento de feridas é apenas uma consequência. Então, sempre que eu começo a avaliação inicial do meu paciente, é importante você construir um vínculo terapêutico, né? Então, o paciente precisa confiar, a gente precisa ter esse vínculo com o paciente, ter uma escuta atenta e qualificada. Eu tento sempre ouvir mais do que eu falo, pelo menos no primeiro contato, porque eu falo bastante com o paciente, mas sempre no primeiro contato eu tento ouvir mais, porque às vezes tem queixas e dores que vão além
do que a gente pode imaginar. Então, a gente vai criando esses pequenos hábitos, assim, e tudo isso são fatores que influenciam na saúde do paciente. Então, lembrando um pouquinho, esse slide até lembra 2 antes, né, que eu falei, mas eu tenho que pensar no estado geral do meu paciente. Então, esse paciente é acamado, ele tem incontinência urinária, a história clínica desse paciente, qual que é a idade, os exames laboratoriais que eu falei um pouco mais, eu tenho um pulso, né, como que é o aporte de oxigênio nesse local da lesão, esse paciente tem dor, como que tem exudato, é uma lesão seca, qual que é o estado nutricional desse paciente, a hidratação é de extrema importância, pensando que 70% do nosso corpo é água, então eu preciso de uma hidratação adequada, a mobilidade desse paciente, né, se ele tem uma pressão prolongada, sedentário, comorbidades, e maus hábitos, né, quais são os aspectos, porque eu sempre falo que os meus pacientes, eles estão escondidos. Eu não encontro meus pacientes no supermercado, não encontro na rua, não encontro no shopping. São pacientes, a dor de um portador de lesão vai além da dor física, vai a dor emocional. Então, assim, e é uma dor que compromete também os seus familiares, né? Todo mundo que está envolvido ali. Esse paciente, por muitas vezes, eles se escondem. Já tive paciente que falou, olha, eu não frequento mais o almoço de domingo porque eu sei que eu tô cheirando mal e ninguém me fala isso, ninguém me trata mal, mas eu não quero incomodar minha família. Então, você vê que tem uma ferida emocional absurda ali. Então, a gente precisa acolher esse paciente e conduzir de uma forma precisa, né, para que tudo isso seja sanado. Então, assim, esse algoritmo é para avaliação de feridas. Como eu disse, o tempo até parece curto perto do tanto que é descrever o gerenciamento de feridas, né? Então, eu preciso pensar, assim, basicamente, né? Preciso pensar na mensuração da lesão. Tem um outro slide, esse daqui eu só coloquei descrito, eu peço até desculpa pela cor, porque eu fiz bem rapidinho ontem, eu precisava ter pensado numa cor mais forte, mas depois vocês fotografem e dê uma olhada nela, porque faz todo sentido, tá? Então, na mensuração, qual que é o comprimento, a largura, tem túnel, não tem túnel, como que a margem dessa lesão, ela é macerada, ela tá aderida, não tá aderida, ela está esbranquiçada, né? Porque essa maceração, hoje em dia, quando se está iniciando o tratamento de feridas, eu sempre falo isso, essa borda mais branca, né? Ela tem uma hiperemia local, ela está epitelizada, o tipo de tecido que eu encontro no leito da ferida, então a gente quer sempre esse tecido de granulação, que é o tecido vermelhinho. Acho que eu vou até passar o slide para ficar um pouco mais fácil. Aqui acho que fica mais descrito, melhor descrito, né? Então, no primeiro aqui, na primeira imagem, a gente tem uma lesão sacra, né, uma lesão por pressão sacra, então eu coloquei a régua, né, para poder verificar o tamanho, o comprimento dessa lesão. É importante que a gente descreva a localização anatômica, quais tipos de tecidos que eu estou encontrando. Então, nessa terceira foto, né, na porção superior, a gente vê assim, tudo, eu sempre falo para os meus pacientes, falo, olha, não precisa entender sobre feridas, eu preciso que se apegue às cores. Então, pode olhar que o vermelho é vida, que é o nosso tecido de granulação, e tudo que não é vermelho é o que não serve, que a gente precisa remover, que está atrapalhando, né? Então, mais uma vez, a localização anatômica, as condições da pele periférica, nessa última ferida, né, a minha direita. Vocês veem que tem uma condição da pele periférica bem permeada, bem difícil. O odor, se tem presença de exudato, né? Hoje em dia a gente não fala mais secreção ela é proveniente de glândulas, né? Então são exudato mesmo que a gente fala. As bordas dessa ferida, né? Se ela tá macerada, se ela aqui nessa penúltima imagem a gente vê uma hiperqueratose e a presença de túneis. Essa última lesão aqui que parece tunelizada é a mesma lesão da primeira que eu usei como exemplo para colocar o comprimento e a largura, tá? Para vocês verem como que foi a evolução, né? Ainda falando sobre avaliação, né? A necrose, então hoje em dia a gente fala que escara esse tecido preto, né? Que
tem um aspecto de couro endurecido, isso é uma escara, e não a lesão por pressão, né? O tecido de granulação, que tá aqui, vermelhinho, bonito, o esfacelo, que lembra um pouquinho, claro que ele pode ter outras cores, em alguns momentos pode estar mais amarronzado, às vezes esverdeado, mas é muito comum a gente encontrar ele nessa versão amarela. A hiperqueratose, que é a mesma imagem que eu tinha apresentado antes. Essa penúltima é uma hipergranulação. Então, aqui é uma lesão que a gente consegue ver duas coisas ao mesmo tempo. A gente vê a fase proliferativa, então você vê esse tecido de granulação tomando uma proporção maior, né? E ele tá ali, não sei se dá para perceber, mas tem um tendão. Então, esse tecido de proliferação, ele tá recobrindo esse tendão. E na última, aqui a nossa é uma queimadura, né? Já num processo de epitelização. Aqui foi o que eu falei do biofilme antes, né? Que ele não é visível a olho nu. E rapidamente eu vou falar sobre as tecnologias adjuvantes que eu tenho hoje, né? Quais são? Então, pensando, sempre que a gente fala do tratamento de feridas, é muito comum as pessoas entrarem em contato e falar: quanto custa a sessão de laser? Você faz ozônio? Eu costumo falar que eu não vendo sessões de laser, eu não vendo ozônio, eu trato feridas. Então, eu vou fazer aquilo que é mais adequado para o meu paciente. Então, eu uso muito o laser de baixa intensidade. Ele estimula muito a proliferação, né, de fibroblastos, ele acelera a cicatrização de uma forma, assim, grandiosa e muito perceptível. E ele também, eu consigo fazer várias técnicas que eu não vou descrever agora, mas que me dá uma liberdade maior, assim, para trabalhar. Então, eu consigo usar a técnica de PDT, que aí eu consigo fazer a descontaminação do tecido também. Ozonioterapia, eu coloquei todas as formas que é possível utilizar. Aqui no meu consultório eu utilizo água ozonizada, bagging de ozônio e o óleo ozonizado. Eu não faço aplicação local no paciente, eu faço a transcutânea, que é a bag de ozônio, que eu vou tentar mostrar aqui, que é essa, a gente coloca como se fosse um saco plástico, né, no paciente. Eu tenho uma bomba de vácuo que eu tiro todo o oxigênio, né, todo o ar de dentro dessa bag, depois de muito bem vedada, e aí a gente incide o ozônio ali, e aí fica imerso, essa lesão fica levemente umedecida. Aqui é só para vocês verem um antes e depois, se apeguem ao horário, então cerca de 10, 20 minutos depois, né, a gente vê como que melhorou a oxigenação tecidual. Então, uma lesão vascular, né, uma úlcera venosa, e aí você vê que tá bem hipocurado, né, e depois do ozônio, com a bagging de ozônio, você vê o tecido muito mais vermelho, né, mais oxigenado. Aqui é como eu faço a água ozonizada, e tem essa torre encho, né, de água, a água tem que ser bidestilada, tem um preparo adequado, e eu utilizo essa água para higienizar as lesões. Eu utilizo muito em lesões muito infectadas, tá? Não são em todas as lesões, porque esse preparo leva cerca de 5 minutos, e a concentração de ozônio na água, ela é muito volátil, assim, então não adianta eu fazer de manhã e ficar consumindo o dia inteiro, que não vai ser eficaz. Aqui é a matriz de fibrina, né, leucoplaquetária, que a gente consegue promover. São células, na verdade, assim, o que eu sempre explico para o paciente, são células de crescimento que a gente tem através das nossas plaquetas, né, então é autólogo. Isso também eu gosto muito de falar, que isso não é para todo mundo e nem em todos os momentos. Eu vejo muitas pessoas apenas vendendo procedimentos, mas não no momento adequado, então tem que ser feito com muita parcimônia, tá? E aí o curativo por pressão negativa, eu não consegui, eu até tenho um vídeo para passar, mas eu não consegui acoplar aqui, né, vou ficar devendo para vocês, mas eu utilizo muito curativo por pressão negativa aqui no consultório. Ele estimula muito a fase de proliferação celular, então para feridas cavitárias não tem igual. Ele tem um alto custo, mas ele vale cada centavo. Então, a evolução que a gente tem, assim, em uma semana, facilmente é uma evolução de cerca de 1 mês e meio, 2 meses na fase proliferativa, tá?
Acho que é isso. Eu gostaria de falar para vocês que eu espero que o futuro da cicatrização comece a partir das nossas decisões de hoje, tá? Mais uma vez, muito obrigada por essa oportunidade. O tema realmente é muito complexo para se falar num espaço curto, mas numa outra oportunidade eu fico à disposição, tá bom? Obrigada. Doutora Gláucia, que satisfação e que alegria nossa por tê-la como nossa palestrante. Que rico conhecimento que você passou, agradeço imensamente. E aí, conforme você foi comentando, né, passando seus slides, eu tive algumas curiosidades. Você comentou sobre um treinamento que é feito com os familiares. Então, tanto o tratamento quanto a adesão dos pacientes ao tratamento são importantes, né? Não adianta só o tratamento, a adesão também é muito importante desse paciente, senão às vezes perde tudo que foi conseguido. Ou a parcela de participação deles, de adesão, não é tão influente no processo de cicatrização. Professor, eu costumo dizer que eu sou 60%, 40% são os pacientes e os familiares. Então, eu faço esse trabalho em conjunto e eu trago eles mesmo para que seja dessa forma. E eu deixo isso muito bem claro, que não adianta, porque vem comigo assim uma vez por semana, 2 vezes por semana, em alguns casos até 3 vezes por semana, mas eu não estou o tempo todo com o paciente. Isso precisa ser bem conduzido. Eu ainda fico com o celular nos finais de semana, então eu respondo os pacientes, eu sempre falo que eu demoro para responder, né? Mas eu costumo responder, eu fico de olho, então faço. Há pouco tempo mesmo eu estava em São Paulo e tinha um curativo a vácuo, eu fiz videochamada com a familiar e ainda bem que eu tinha treinado ela, porque mesmo com a videochamada ela conseguiu conduzir, porque tinha aberto o vácuo e deu tudo certo. Então eu acho que é importante, é uma parceria, eu vejo isso como uma parceria. Que bacana. E olha, aqui surgiu também uma outra curiosidade. Uma cicatrização de primeira intenção, ela também é beneficiada com esse gerenciamento de feridas? Muito. Acelera demais, né? Muito, muito. A gente ainda ouve falar, né, numa incisão cirúrgica, lava com água e sabão e deixa aberta para respirar, né? Eu costumo sempre dizer que a ferida não respira, a ferida não tem pulmão. Nós, portadores da ferida, é quem respiramos, a respiração celular vem através da oxigenação tecidual, né? Através da irrigação sanguínea. Então, é importante, assim, lembrando do pH, então, hoje em dia, investiram muito nessa questão do pH neutro do sabão. Então, eu falei da professora Beatriz, ela tem uma linha de sabonetes, eu conheço algumas colegas que já utilizaram, eu ainda não tive a oportunidade, mas as colegas mostram, assim, que os riscos, que as incidências, assim, de deiscências diminuíram muito com os pacientes que fizeram uso desse sabonete só com pH ácido. Então, a gente ainda não tem disponível isso no mercado, ela tem um site, mas, assim, por favor, eu também não tenho nenhuma promoção em falar sobre isso, né, eu não tenho nenhum interesse, mas a gente vê que se for bem conduzido, então é muito comum a gente ver as lesões abertas, lava com água e sabão, às vezes fica úmida, e esse excesso de umidade, eu não sei se eu falei sobre isso, porque eu tentei me atentar um pouco ao tempo, mas o excesso de umidade, ele também favorece o risco de deiscência cirúrgica, então é onde, infelizmente, abre os pontos. Então, a gente tem os pontos de tensão ali que já são desfavorecidos, né? E aí, se você tiver uma umidade local, você vai piorar isso. Então, sem dúvida alguma, você conduzir muito bem a lesão, ainda que seja por primeira intenção, faz todo sentido, assim, todo no sucesso da terapia, né? Muito bacana. E considerando todos os fatores que podem influenciar nessa cicatrização, eu sei que vai ser uma pergunta bem genérica, mas qual seria aquele que realmente influencia de forma negativa para a cicatrização? Eu acho que deixar a lesão aberta. Aberta? Olha só! Eu acho. Eu até costumo falar, meus pacientes sempre falam assim, eu costumo falar que o curativo é como se fosse a porta da nossa casa, a nossa porta, nosso portão, isso é uma frase que eu falo todos os dias, assim, porque a gente não tem porta e portão para
pedir, para prender alguém da nossa família na nossa casa, mas é para impedir que alguém que esteja lá fora, que não conheça a gente, que entre e que cause algum dano para quem está dentro da casa. É mais ou menos isso, não é? Então, o curativo, ele tem essa finalidade. Então, é claro que ele tem que trazer uma proteção, né? Em primeira instância, ele é a barreira de proteção. E depois, ele tem que promover um meio mais adequado. Então, assim, minimizar o excesso da umidade, né? Mas também a lesão não pode ficar muito seca. Então, esse equilíbrio é o que define o sucesso da lesão, né? Da cicatrização da lesão. Mas, sem dúvida alguma, eu não deixo nenhum tipo de ferida aberta. Realmente, então, é um gerenciamento, né? Gerenciar da forma certa, no tempo certo. Sim. Com o curativo, tratamento certo. Sim. E o que eu costumo falar, né? Não existe uma placa milagrosa, não existe um óleo milagroso, muito menos um correlato, né? Uma pomada milagrosa. Sim. Existe aquilo que é adequado para aquele tipo de tecido que você está encontrando. Por isso que eu falo tanto da foto do iceberg, o que eu vejo, mas o que eu realmente preciso ver. Então, se eu tenho um esfacelo, não faz sentido algum. A gente vive num momento que as pessoas usam muito hidrofibra de prata. Tá tudo bem, ele é uma ótima cobertura, eu gosto muito, porém, não é para todo mundo e nem em todo momento. Então, assim, se eu tenho um tecido de esfacelo, se eu tenho um tecido morto, não adianta eu querer tratar a ferida com prata. Entendeu? Até porque a prata é um metal pesado, ela vai me sobrecarregar em algum momento, né? Vai sobrecarregar meus rins, então vai cair na corrente sanguínea. Não faz sentido. E a gente tem hoje, eu estou até com um artigo aqui, ó, que eu imprimi hoje à tarde, sobre resistência à prata, resistência microbiana à prata. Tem tido uma incidência absurda, assim, e isso a gente vê em lesões complexas, que você utiliza a hidrofibra com prata, e as melhores do mercado, você vê que em algum momento ela para de responder. Mas é isso, a bactéria, né, os micro-organismos já se acostumaram com a prata. Então, não existe nada milagroso. A gente precisa pensar e correlacionar a clínica do paciente, o leito da lesão, a cobertura adequada. Hoje em dia, a gente tem mais de 2.000 tipos de cobertura. Seria impossível a gente falar de uma que seja única para todas. Sim, não é uma receita de bolo, né? Não, é um gerenciamento, realmente. É um gerenciamento. Doutora Gláucia, muito obrigada por essa palestra. Eu que agradeço. Por permitir a gente receber um pouco desse seu rico conhecimento, né? Você que é uma palestrante nacionalmente reconhecida, internacionalmente também, né? Em breve irá, não é? Irá para uma palestra, né? Ministrar uma palestra fora do Brasil. Fui convidada para ir no COLHEM, que é o Congresso de Estomoterapia em Buenos Aires. E agora olha só na verdade representando, né, o quanto você pode passar esse rico conhecimento para todos nós, e nós agradecemos, realmente foi uma palestra rica em conhecimento, nós agradecemos pela tua presença, pelo teu aceite, tenho certeza que todos vão realmente se beneficiar com todo esse conhecimento e ficar com uma pulguinha atrás da orelha para querer conhecer mais sobre, né? A intenção é isso, nós precisamos de profissionais que realmente queiram cicatrizar. Aquele slide de epidemiologia eu coloco justamente por isso, porque acho que a gente tem muitas pessoas que precisam, mas tem muita gente também falando que trata, falando que faz, mas não levam com tanta seriedade. Então, eu falo que eu não acho que eu sou a melhor enfermeira, mas eu me esforço para ser uma boa enfermeira. Ai, com certeza é. E tenho certeza que os pacientes saem muito satisfeitos dos tratamentos, tenho certeza disso. Eu já fui paciente e saí muito satisfeita. Uma honra, muito obrigada. A gente agradece a sua participação, agradecemos também a participação de quem irá assistir essa palestra, e encerramos esse momento tão especial com uma grande satisfação e agradecendo com todo o coração a sua palestra. Eu quem agradeço, muito obrigada. Obrigada, fiquem com Deus. Um abraço.